Reinaldo Azevedo, facções, triunfa a lei ou crime? Sabemos que querem os democratas e os reaças. Vamos trazer a reflexão do Reinaldo para a gente poder seguir aqui, queridos e queridas. Se é verdade que a segurança pública pode definir o resultado da eleição de 2026, acho essa uma avaliação precipitada e ditada pela tara nem de viés tarcísico, o que torna o colunismo e financia parte do pesquisismo. Então já conhecemos as escolhas fundamentais do centro democrático com assento de esquerda, representado pelo presidente Lula, e as direitas e da extrema-direita, hegemonizadas pelo bolsonarismo. Nesse ambiente que chamo de centro democrático, há a PEC da segurança pública, o PL das facções, que passam por um processo explícito de sabotagem, com a evidente colaboração do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, na oposição ao coquetel que junta morticínio, esforço para aderir à guerra de propaganda de Trump contra o narcoterrorismo e a determinação de enfraquecer a Polícia Federal para blindar aliados. Em política, não existe coincidência, mas o espírito do tempo. Acredite quem quiser que há uma simples convergência de agendas entre a matança no Rio de Janeiro e o PL destrambelhado de Guilherme Derrite, do PP. Dezenas de corpos ainda estavam sendo resgatados da mata pela população nos complexos do Alemão e da Penha, e as análises já saíam ainda fumegantes, dando conta que o presidente Lula arcaria com desgaste, enquanto o governador do Rio, Cláudio Castro, seria premiado com os louros dos cadáveres. Ele próprio se encarregou de atacar o governo federal, enquanto tinha curso do espetáculo macabro. 2 dias depois, os governadores de extrema-direita, pré-candidatos a conduzir os destinos do bolsonarismo e do país, estavam no Palácio do Guanabara para dar corpo à agenda sinistra. Tarcísio de Freitas participou à distância e defendeu enfaticamente que as facções passassem a ser consideradas organizações terroristas. Passada uma semana, Mota anunciou o Derrite como relator da PEC da Segurança Pública, apresentada pelo governo, e o resto a gente já conhece. Braço operante de Tarcísio, o secretário de Segurança Pública licenciado apresentou um monstrengo sob o pretexto de dar combate às facções que, na prática, transformaria o Brasil no maior celeiro de terroristas do mundo e que, vejam a enormidade, retiraria a Polícia Federal do combate a tais organizações. Em vez do trabalho conjunto das forças policiais da União e dos Estados, o Valente propunha justamente o contrário, numa espécie de redição da PEC da bandidagem. Não custa lembrar aquela que acabou sendo a primeira das até agora 4 versões do texto de Derrite, começou a circular no mesmo dia do anúncio de Mota, 7 de novembro. Tudo combinado, havia método, e lá estava contemplada a tese responsável de Tarcísio e dos demais governadores de extrema-direita sobre a caracterização das facções como organizações terroristas. Ainda que assim não fossem chamadas, as punições foram inseridas em artigo de lei 13.260 de combate ao terrorismo. Se parecesse pouco, a PF e o Ministério Público se tornaram entes caudatários da vontade dos governadores e da Polícia Civil dos estados. Na 4ª versão, remanesce o ataque à PF, aí atingindo a saúde financeira, há uma confusão dos diabos sobre tipos penais, passaria a haver no país as organizações criminosas e as organizações criminosas ultraviolentas. Seria a primeira vez no país em que um adjetivo vira tipo penal em razão de um prefixo que lhe confere conteúdo superlativo. Deveria bastar para evidenciar a inaptidão do senhor Derrite para a tarefa e sua ignorância específica. Bom dia, Gabi, bom dia! Ele não se tornou famoso na rota, fazendo digressões sobre o direito, mas produzindo também ele mesmo os corpos. Tanto é assim que ele foi afastado e decidiu virar um político. Qual caminho? Tanto Derrite quanto Tarcísio não são idiotas, são muito espertos. É evidente que esse texto que veio à luz não pariu a si mesmo e nem foi parar no papel de rompante do deputado e candidato ao, quando menos, Senado por São Paulo. Tudo foi meticulosamente combinado com seu chefe, que, por óbvio, jamais desistiu de pleitear a presidência da República. Todas as antevisões e apostas feitas pela extrema-direita para vencer Lula no ano que vem tinham naufragado. Já escrevi a respeito muitas vezes. Castro forneceu o ritual sangrento, subiu sobre os corpos para discursar, e o governador de São Paulo decidiu entrar com a, digamos assim, engenharia institucional, ou, na verdade, contra
as instituições. Alguém se deixa convencer pela lorota de que o trio Derrite, Tarcísio e Mota rebaixava a PF a mero puxadinho dos governadores por mero acaso, mero acidente, mera distração? Alguém se deixa levar pelo papo furado de que esse trio ignorava que, ao inscrever as facções na lei antiterror, estava a vulnerar a própria segurança do território brasileiro, como de resto alertaram as vozes do Exército? Alguém ignora que o esforço de retirar agentes federais de apurações e de evidente interesse de políticos que, no ambiente sujo do emendismo, mais e mais se imbricam com organizações criminosas? Voltando ao ponto de partida para concluir, esse diz que a segurança será a grande definidora da eleição é com alguma frequência mais torcida do que a análise objetiva. Embora o tema apareça em pesquisas com maior preocupação dos brasileiros, o curioso é que governadores sejam poupados das cobranças. Mas vá lá, acatemos a premissa para efeitos de pensamento. Sendo desse modo, cumpre então que analistas e comentadores deixem claro que há um modo de combater a violência que passa pela PEC da segurança pública e pela lei antifacção no seu formato original, e há o modo consagrado pelos governadores de extrema-direita, coroado pelos textos de Derrite, com a colaboração de Hugo Mota. Esse modelo compreende execuções em massa, proselitismo político terrorista contra o narcoterrorismo e empenho em tirar a Polícia Federal do combate às organizações criminosas ultraviolentas, o que deve deixar muito excitados os bandidos, inclusive os disfarçados de políticos interessados no bem comum. Não custa pensar, isso é o que valentes propuseram sendo oposição. Imaginem o que não tentarão se virar em governo, polarização, só se for, nesse caso, entre o triunfo da lei e o triunfo do crime. Isso aí, bom, ótimo texto do Reinaldão sobre os fracassos de Derrite em cima do PL antifacção. Verdade, o que o Olavo tem a dizer sobre isso? Tá quietinho, tá em forma, né, gente? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!